Uma seguidora cara, antes, acho que você mandou pro grupo aí a nossa live, uma seguidora minha que tinha acabado de me seguir, ela falou, pô, não acredito, você vai fazer uma apresentação aí no meu grupo. Eu falei, não, o Rodrigo que vai se apresentar aqui pra gente. A Fabiola, ela me falou. Ela me falou, pô, Rodrigo, você nem me avisou. Eu falei, não, assim, não é que assim, é uma coisa mais particular, né? Eu coloco no Insta, aí a galera vai vendo. E Sim, aí falou, pô, Rodrigo, você nem avisou. Eu falei, não, eu coloquei no Insta e tal, e, né, enfim. Mas o pessoal achou sim, que de repente eu ia também mandar um WhatsApp, alguma coisa assim, né? Mas o Insta aqui já é super bacana, né? Já é bem. sim. Oi, Vivian, tudo bem? Olha, a Cá, nossa espectadora assídua, tem todas as lives. Que legal, que bacana. Cara, mas eu tô achando assim incrível como a gente também. Isso que a gente tá fazendo agora, cara, é puramente o que a gente vai falar hoje, né? Assim, a forma como a gente de repente, cara, virou a forma assim, cara, vamos. De repente, Vambora. cara, quando eu vi, eu me empolguei e comecei a fazer, cara, não sei Eu quantas vi. lives e marcar com todo mundo. Falei, cara, acho que isso dá um. Assim, eu me empolguei, literalmente. Foi, cara, foi muita coisa, assim. Comecei. Ontem a gente teve uma live sobre telemedicina. Tinha uma menina no Amazonas, que é a K, né? Ela, cara, e ela começou a falar dos problemas dela de telemedicina, né? Das dificuldades que, como isso pode ajudar ela. Eu achei, assim, muito incrível, né, cara? A gente subestima, às vezes, pô, pode ter, cara, uma pessoa na live, mas se, alguma coisa você vai acrescentar na vida dela, cara, e essas conexões, assim, elas acontecem e a gente não pode deixar de não de fazer e achar que não vai impactar a vida de alguém, né? O nosso conhecimento sempre pode agregar alguém. Pessoal, eu vou começar aqui a live com o Rodrigo. A gente está recebendo o Rodrigo, ele é especialista em networking, grupos de trabalho. Eu coloquei o nome da nossa live aqui. Tem o link para vocês baixarem o livro. Eu vou lembrar o livro do Image Master, ele está de graça. A gente agora na pandemia liberou, ele tem 101 páginas. Não é um e-bookzinho que você vai baixar, aquela coisa que só para te enrolar, né? Aquele livrinho. É o livro inteiro. Ele está com 101 páginas lá. Tem toda a metodologia de como criar uma imagem, desde o começo. Qual que é o ponto zero da tua imagem até a projeção dela? Tem nesse livro. E a gente vai falar hoje com o Rodrigo aqui. E agora manda ver aí, conta a tua história um pouquinho, como é que você chegou até esse patamar que você tá. A gente se conheceu num grupo de network, né? A gente tem essa história até da prática disso. Conta aí. Tá, não, legal. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado vocês que estão aqui assistindo, né? É um prazer aqui estar sempre contribuindo e fiquem à vontade aqui também para mandar perguntas. Eu acho que é interagir, né, Felipe? Sim, manda pergunta, dá um like. Se estiver gostando aqui do assunto, dá um like Dá aí, um dá um likezinho. coraçãozinho. Super, super. Então, assim, bom, me chamo Rodrigo Gouveia, eu sou músico, Areales aqui entrando, puta, eu sou, assim, incrivelmente, eu sou músico de formação, clássico, estudei 15 anos, uh, fiz também composição, então fiz trilha para filme. Num determinado momento da minha vida, por alguns motivos, eu também empreendi, tive um pequeno negócio, e aí esse negócio não foi da maneira como eu esperava, Felipe. E aí eu falei assim, olha, talvez se eu tivesse um grupo de pessoas mais experiente que eu, me dando uma orientada, eu não teria passado esse sufoco aí, como, né, como Sim, empreendedor, né? sempre, né? A gente Novo, né? no Empreendedor começo. novo que começa, assim. E aí eu falei assim, poxa, aí eu comecei a fazer reuniões, fiquei 2 anos fazendo reuniões com os amigos, depois eu falei, agora eu vou fazer um negócio acontecer mais profissional, eu fui estudar psicologia e psicanálise para gestão, estudei, fiz uma formação em coordenador de grupo, 1 ano e meio SBDG, uma instituição que está há 30 anos no Brasil
formando coordenadores de grupos, bem sério o negócio. Então, com a Interclub, eu tenho 5 aninhos, que é um clube de networking, mas de uma maneira mais assim, vamos dizer, a gente humanizou um pouco o nosso trabalho, porque são pessoas, né? Pessoas e não funções, né? Logicamente tem a função de cada um, onde cada um trabalha, tal, mas cada um ali tem uma história para contar, e isso é que faz o link das pessoas, né? Olá, Vitória, tudo bem? Então tem uma coisa muito interessante aí, vindo para grupos agora, o Felipe, que é assim, grupos começa no MIT, com um cara chamado Kurt Levy, e aí todos os caras lá do passado, de Freud para cá, Freud também falou de grupos, falou de massa num livro super famoso, Análise do Ego, né? É muito interessante. E aí dali vieram vários autores falando sobre essa inteligência de grupos, laboratórios, né? Tem nomes como Training Group, que é grupo de treinamento. E aí vieram os laboratórios e esses caras começaram a observar o que acontecia nesses grupos, né? E aí, assim, é fácil entender o que a gente está falando, Felipe. Quando você está numa organização, numa empresa, você convive com pessoas. Então você chega naquele ambiente, você é novo naquilo, já você começa a se plugar com 1, 2 pessoas daquele ambiente e você se pluga mais rápido, tá? A Diane também está entrando aqui. E tem algumas pessoas que você, de repente, mas não sei se aquele eu vou... Né? Assim, se começa algo no comportamento de cada um, você começa assim, a estranhar coisas, de repente aquela pessoa não te cai tão bem, algumas você se pluga demais, já, né? Assim, parece que você virou amigo, já tem 10 anos que você já conhece aquela pessoa, e isso Sim. tem explicação. É aí que está o negócio, cara. Então, a psicologia social, cara, ela explica isso. Tem um cara chamado Pichon Rivière, psiquiatra, psicanalista, e depois fez uma transição para psicologia social. Eu estou falando de psicologia, mas a gente está falando de network, de relações. Então, não tem como Sim, claro. a gente aprofundar um assunto sem falar nisso, tá? Não é troca de cartão, não é isso, né? Você ter vínculo com pessoas, circular em grupos diferentes, exige assim, se você quer isso, você precisa ter uma inteligência um pouquinho, inteligente no sentido assim, um pouquinho entender o que acontece nos grupos, quais são os fenômenos, tá? Sim. Dentro disso, Pichon Rivière tem um livro muito interessante também, que é Teoria do Vínculo, uma das teorias dele mais importantes aí da carreira dele. E ele fala o seguinte, ele dá três nomenclaturas: psicodinâmica, sociodinâmica e institucional. Institucional é o país de onde você é de origem, aquela sociedade, aquele meio, né, o meio maior, vamos dizer assim. Sociodinâmica, ele vem dos grupos que você fez parte, principalmente família, tá? E a psicodinâmica é o indivíduo. O que você veio fazer aqui, né? Teca, olá. A Teca está entrando aqui. Oi, Teca. Então assim, são 3 nomenclaturas: psicodinâmica, sociodinâmica e institucional, que cada um traz uma história. E isso impacta nos seus relacionamentos diários, né? Porque a gente se relaciona com o outro através de um olhar que a gente já passou, são as nossas experiências lá atrás, que aparecem na fase adulta e fala assim, eu me relaciono com você melhor, eu não sei porquê, mas a gente se relaciona, tá? Pinta Sim. afeto nos relacionamentos, Sim. Pinta assim, bom, pinta afeto, pinta atrito, pinta incômodo, aquele que você se dá melhor, parece que você pode falar, dividir tudo com aquela pessoa. Aquele que você tem vontade de compartilhar um outro momento, né? Trazer outra pessoa para outro momento, que é uma festa, que é um negócio muito louco, né?
Isso. E é muito interessante isso, Felipe, porque se assim, ó, é que nem hoje, né? O pessoal, como é que a gente usa isso para vendas, por exemplo? Como é que a gente vai Sim, usar isso para, né, em benefício, que nem você, da imagem, né? Isso também é um sim, papo interessante aqui. É, então, assim, alguma, que nem assim, eu já tive experiência de caras que eu me comuniquei. Cara, você vem no meu evento, falar no meu evento, como você já foi, são sim. executivos geralmente, ou empresários, empreendedores, que têm um certo sucesso aí, uma carreira já definida. Teve caras que eu trouxe ele em uma semana. E teve pessoas que eu trouxe ele depois de um ano. E tudo bem. Mas por quê? Aquele cara de um ano precisava daquele tempo para aquela relação se estabelecer. Não era na hora, não era naquele momento. Então, assim, a gente precisa entender que existe o manejo das relações, tá? Então eu digo assim, gente, eu não conheço todas as pessoas, não conheço, né, as pessoas que eu trago, aí até tá aqui, ela pode falar, as pessoas que eu trago são através de outras pessoas. Mas essas pessoas chaves têm algo muito de próximo na minha relação com elas. Uhum. E se você souber identificar isso, tem um mecanismo de defesa chamado identificação, que você plugou ali e acabou. Tá? Então você pode falar com essa pessoa hoje, fala daqui 2 anos, é a mesma Sim, coisa. Não precisa é você. verdade. Porque tem algo a mais naquela relação, que tem uma soma ali, que se identifica na sua história de vida. Tá? Vai lá, Felipe. Manda, manda. Falei Eu tô fazendo, bastante. cara, eu tô anotando pontos importantes aqui que pra gente poder conectar várias coisas. E, cara, eu lembrava que você era músico, assim, mas agora que eu lembrei, achei legal, assim, cara, que a gente vê, eu acho muito legal essa coisa do surgimento da autoridade da pessoa, né? Você vê como a pessoa evolui e ela puxa, pra mim, tudo, cara, se você ler o livro, né, você vai ver, pra mim, cara, eu acho que ficou muito simples as pessoas entenderem esse negócio do Image Master, porque eu chamo tudo de autoridade. Você ser músico é uma autoridade sua, você ser. Depois você, a tua pós-graduação é uma autoridade sua. Então, cara, você levanta todas as autoridades da tua vida e você cria agora um posicionamento. Muito simples. Cara, passo um e passo dois do Image Master. Muito simples. Então, e aí o que eu gostei do que você falou assim, cara, porque através dessas autoridades você cria aquilo que você falou, pontos de conexão quando a pessoa sabe usar para ela ser Sensacional. mais ela por quê, cara? Simplesmente eu falo que é um banco de autoridades essa coisa toda. Porque aí ela entende, ela vê, tem alunos meus, a Vivian aqui, tem alunos meus aqui que vão poder falar. Você transforma tudo isso que você fez em um banco de autoridades. E você sabe pescar na hora certa essas coisas para criar um vínculo, para criar uma admiração, para criar uma afinidade, falar, pô, Você essa minha falou tudo. autoridade eu vou usar agora porque vale aqui nesse ambiente. Pô, eu tenho uma autoridade lá atrás que eu posso usar. Então, cara, a Ó, gente, né, é legal assim, até o nosso, eu admiro. Hoje eu tenho uma live com você, hoje eu tô tendo uma live com você, assim, a gente se viu pessoalmente uma vez, né? isso. Cara, eu Mas a adoro, gente ficou assim, se falando. Olha só como é que é interessante. é, A gente se viu uma vez. E a gente sim, ficou se falando. Ou seja, eu me permiti te é, convidar para alguns eventos meus. Você falou sobre o sim, seu livro. é, Esse é o manejo da relação que a gente se sim, permite. Poxa, deixa eu ver como é que é o Felipe um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais ele. E mesmo sem nenhum tipo de. Cara, às vezes pode pintar, cara, de primeira impressão, preconceito, uma sim, série de coisas que a gente não se permite. Cara, a gente sabe, cara, o ser humano, ele, sabe, emerge o sentimento de inveja, de N sim, coisas, né? E você falou uma palavra que eu gosto muito, admiração. E assim, ó, se a gente for pensar um pouquinho, as pessoas que a gente, de repente, impacta, né? Qualquer pessoa aqui que tem um produto, tem algo que está oferecendo,
e chega um cliente, compra sem você falar nada, alguma coisa aconteceu. Sim. Alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque ou ele te viu de alguma Simplesmente quer maneira, o que você tem, né? ele te olhou de uma maneira que às vezes nem você tem ideia disso. Né? Sim. E você falou de autoridade, é uma coisa que eu também eu boto muito forte, né, no pessoal do grupo, que assim, busque a sua autoridade, sabe assim? Que, né, não, eu sou da área de construção, ou design, ou, cara, você não gostaria de ser autoridade na sua área, das pessoas te procurarem, mas para isso é o quê? É uma construção, né? E de você também estar circulando entre essas autoridades e saber fazer as relações com elas, Sim. né? Para você ganhar Sim. autoridade também, né? E Exato. logicamente tem uma outra singularidade. Se a pessoa não descobrir qual é o diferencial dela, o diferencial, Felipe, pode ser a maneira de como ela fala, pode ser a maneira como Sim. ela, sei lá, Se entendeu? veste. Tem algo nela que chame a atenção dela. Sim. Então, isso são pontos que passam despercebido, né? Muitas vezes. E a singularidade, cara, às vezes é um pouco reprimida, um pouco, né? Sim. Assim, a pessoa não descobriu, não descobre, ou então falam mal daquela singularidade, né? Sim. Porque é tão gritante naquela figura que ela não se dá conta. Então, são coisas muito, muito interessantes aqui. Sim. E para falar, a gente falar um pouquinho, eu adoro também a apresentação. Eu acho que está muito conectado isso que a gente está falando de se conhecer no momento, depois continuar o relacionamento, você, aquela pessoa marcar para você, falar, pô, lembrei daquela pessoa. E eu vejo tantas pessoas se conectando em grupos, quando, cara, eu vou numa apresentação, eu fico olhando assim, o que aquela pessoa vai falar? Como ela vai começar a falar? O que ela terminou? Cada palavra que ela usou para se expressar, cara, a pessoa tem uma chance gigantesca ali num grupo, cara, que ela tem 2 minutos para falar e é muito tempo 2 minutos. Muito É tempo. muito tempo. E a pessoa fala, e aí esses pontos que ela exatamente ela não sabe levantar isso que você falou, cara, qual que é o ponto que eu vou levantar que é a minha singularidade, que é o que só eu tenho, que é o que as pessoas vão admirar, que aí eu resumi tudo isso em autoridades, eles entendem que é tudo autoridade, então eles sabem, cara, se eles sabem em 2 minutos pegar todas as autoridades. E o que eu faço? A primeira coisa que eu faço com eles é reescrever a história dos meus alunos. Eu reescrevo a história deles em 2 minutos, ô, Rodrigo, e mando um áudio para eles. Eu falo, olha, essa é a tua história. E eles choram de ouvir a história deles. É muito louco. Muito, muito Porque legal, eu, muito legal. eu peguei exatamente os pontos que ele não dava valor nenhum. E eu falei, cara, você é autoridade nisso. Essas são as suas autoridades. É esses pontos que você tem que chegar num grupo que as pessoas vão chegar ali, cara, vão lembrar para você pro resto da vida. Exatamente, cara. Fala aí que eu senti que você quer falar. Não, não, cara, enfim, eu tô aqui para te ouvir, Felipe, vou ouvir falar para a gente poder, tipo, ter esse diálogo aqui. Cara, tem uma coisa que você falou, assim, nos 2 minutos, né? E é bastante coisa. Então, se você pensar, o nosso negócio está pautado um pouco numa fala, que é uma fala uma fala sem formalidade, vamos dizer assim. Assim, a pessoa que vem no nosso grupo para se expor, é uma exposição, não tem script, não tem PDF, e aí que está o negócio. Então, se você está com a pessoa e você está de uma maneira um pouco mais relaxada, está num papo com ela mais fluido, a condição que te dá de entrar em contato com essa pessoa é muito maior, tá? Diferente se for uma fala assim muito formal, muito corporativa, muito. Agora, se você estiver numa fala onde é mais informal, sou eu, Rodrigo, falando e não o meu cargo falando, você assim, ó,
Isso aí é nítido. Na terceira vez que você se encontrar com ela, você entra em contato com ela. Cara, isso é clínica. Isso é clínica. É a terceira vez? Exatamente. Terceira vez. Ah, você se conecta realmente na terceira vez, é isso? Não, na verdade, assim, você pode se conectar na primeira. Depende Aham. da pessoa, né? Depende. Mas o que acontece? Se você, por exemplo, assim, ó, toda terça-feira eu tô tomando um café com aquela minha cliente, por exemplo. Cara, assim, ó, vai chegar uma hora que vai pintar, vamos dizer assim, afetos. Vai Sim. pintar sentimentos. Vai pintar também, nossa, mas o Felipe é diferente de mim nessa questão. E assim, é normal acontecer isso e você tem que fazer o manejo. O quanto você aparece, o quanto você fala ou não, o quanto você se Uhum. expõe ou não. Sim, é verdade. Isso a pessoa que tem um pouco mais de domínio, ela vai ter o manejo dessa relação, ela se expõe um pouco não, isso eu posso falar, posso não ter uma ferramenta interessante, chama janela de Johari, isso é bárbaro também. São 4 janelinhas, aliás, o Bill Gates foi inspirado as janelas do Windows na Johari, né? O Bill Gates É esperto. mesmo? É. E lá fala o como nós nos relacionamos com cada um, uma maneira mais aberta, mais fechada. Isso eu falo para o Felipe agora. Tem coisa que eu vou falar, tem coisa que eu não vou falar. Sim. Porque é a segunda vez que aqui, e outra, a gente estamos numa live. Agora, de repente, uma pessoa que me pluga muito mais rápido, no sentido Sim. de estar num tete-a-tete, só eu e ela, né, eu posso me abrir mais. Então, isso são relações. E a gente vive isso a todo tempo. E a gente vive isso com os nossos clientes. Sim. Tá? Legal. Isso a gente falou bastante de conexão, né? Cara, do que expor, do que não expor. A gente pode falar um pouquinho, cara, de formato. Eu acho que a gente também está numa transição muito importante, que é de formato de relacionamento institucional, né? A gente, Sim. cara, tá saindo das empresas, daquela coisa. Hoje eu vejo, mesmo os profissionais autônomos que têm liberdade, que, cara, às vezes a gente tem liberdade total de atuação, mas a gente acaba seguindo o modelinho institucional, né? E eles têm muita dúvida do que expor na internet. O que você está falando, é a mesma coisa que você faz ali naquele relacionamento é o que ele está fazendo lá no story dele. Será que eu exponho isso? Será que eu posso abrir meu coração? Será que eu posso falar que eu estou sofrendo, né? Aqui, que eu tô meio fora? Então, eu vejo, assim, pessoas que estão lá na internet se expondo muito mais, elas criam essa conexão com as pessoas, não É é? assim, cara. E Sim. aí você pode falar um pouquinho mais desses formatos de grupo que você acha de relacionamento que você vê que não são mais os formatos antigos. Tal. Tem uma coisa chamada grupo de tarefa, o grupo de trabalho, que é né, assim, que veio aí desse estudo diferente do grupo terapia, por exemplo, né? O grupo de trabalho ele tem um objetivo. O projeto tem que acontecer, tá? Então a meta precisa ser batida. Então aquele projeto, aquela área tem aquele determinado grupo dentro daquela organização, tá? O que vai fazer desse grupo, na verdade, sim, não de um sucesso desse projeto ou desse grupo, mas a figura que tem muita importância, né, nesse grupo é a autoridade desse grupo, que é a pessoa que está acima, ou um O superintendente, líder. um gerente, um diretor, e assim vai. Então, essa figura, ela imprime algo no grupo. Ela imprime ela no grupo, tá? Então, assim, até já tive assim exemplos assim interessantes em corporações, mas o cuidado que aí na organização eu acho que que as pessoas precisam entender que assim não se pode falar tudo, porque assim não é que não se pode falar tudo. Para um ou para outro você vai almoçar, você vai falar como é que está seu filho, né? Como é que tá as coisas e tal. De repente, pro chefe, eu não sei se você pode falar isso. Se ele te der abertura, você fala. Se ele não te der, toca. Toca o projeto. Porque assim, ó, a exposição,
ela também é um risco que você corre, tá? De agradar ou não agradar. E tudo bem. Agora, logicamente, o mundo é daqueles que se arriscam. Que fique claro Sim, isso. Tá? é Os caras verdade. viram blogueiro, viram um É, youtuber, porque mostra o cara no banheiro. sim. Aí, né? Sabe, aí chama atenção. Né? Assim, tem a particularidade da pessoa que ele tá ali mostrando todo o tempo. Numa corporação, eu acho que tem um certo um respeito, uma coisa do que se fala. Eu acho que é legal pensar no que se fala e não o impulso, deixar o impulso falar. Se você quiser manter as coisas de uma maneira recorrente, né? Eu vou ficar aqui 5 anos. Sim, Então, dependendo do perfil da pessoa também, né? Tem cara que é mais expansivo, enfim, fala mais sim, palavrão, o é outro não verdade. fala, o outro não gosta, o outro não gosta Sim, que o outro chegue atrase. Então, eu acho que uma coisa interessante também, Felipe, o pessoal fala assim, mas como é que eu chego no meu objetivo? Por exemplo, a gente está falando de relações, isso tem muito a ver, porque você não chega sozinho, né? sim, Você chega através das pessoas, daquele grupo, daquela organização, né? Eu acho que uma coisa que a gente deveria fazer, as pessoas, é nos observarmos. Toda vez que tem uma situação, e você se perguntar, nossa, mas como foi aquilo, como que... E aí olhar de fora. Se aquele sim, seu comportamento foi ok, se não, sim, ou então perguntar para outra pessoa, cara, eu falei aquela, né, eu citei aquela questão, foi tudo bem para você? Ficou claro para você? E de repente o cara falou assim, olha, não, mas eu achei estranho a maneira como você me falou. Não foi o que você me falou, mas foi como você me falou. Porque o cara tem o perfil. Então a gente abrir as janelas para uma coisa mais clara entre todos é super saudável e faz com que o grupo cresça. Mas é naquela coisa do feedback, sem falar na frente, sem, né, falar individualmente, seguindo aquelas regrinhas que eu acho que a gente sabe aqui, né? Um pouquinho. legal. Cara, sabe uma. Tem uma palestra do Seth Godin, eu não sei falar o nome dele direito, acho que é Seth Godin, que é o cara do marketing, você já ouviu falar? Não, Ele é não, um cara Felipe. bom do Acho marketing que não. aí. Cara, o cara ele falou assim, eu vi uma palestra dele no. Esqueci aquela plataforma lá de palestras Master Blaster TED, lá. tem TED, tem. TEDx, TEDx. É, e aí, cara, ele falava assim, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Ele falou, a nova forma de fazer marketing, né? Porque ele falou todo o histórico de marketing, falou das TVs e do consumo em massa, tal, dos produtos. Ele falou assim, cara, hoje essa galera que consumia esses produtos em massa, eles ficaram especializados em te ignorar, porque é tanta coisa que eles não conseguem consumir tudo, toda a informação. Então, quando você lança um produto, cara, eles te ignoram em massa. Eles não são mais a massa que consome, eles te ignoram em massa. E aí ele fala uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele fala assim: hoje você faz marketing quando você pega um pequeno grupo e faz eles se apaixonarem por você. Em que você. E é exatamente isso que a gente está falando, saber ir para um grupo. Eu acho que. E aí eu vi sentido até no que eu estava ajudando até os meus alunos, a forma como eu me conectava. E eu vejo, cara, hoje assim eu dou valor para cada reuniãozinha, cara, de 3 pessoas de grupos. Você vai lá e faz a melhor apresentação que você puder e as pessoas não dão tanto valor para esses grupos, na verdade. E é Sim, exatamente isso que ele falou. Por quê? Eu dei um curso agora no. Eu falei, cara, foi assim, o processo. Quando eu vi essa palestra no final do ano, eu falei assim, nossa, eu vou reunir as pessoas que eu tenho mais conexão, cara, e vou dar o meu curso inteiro para eles. Vou arrebentar aqui. Vou dar tudo que eu tenho para é eles. isso aí. Cara, porque eu vou fazer eles se apaixonarem por isso e realmente mudar a forma de pensar deles, a vida deles. E aí, quando aquilo eu vi, cara, você vê os depoimentos, assim, é uma coisa apaixonante. Eu acho que os grupos hoje dão
é exatamente o grupo, esses pequenos grupos. Aí você pode aproveitar até falar um pouco de como você vê as pessoas evoluindo no Team Mind Black, que o pessoal entrou aqui é do Team Mind. Me fala um pouco desses grupos, como você vê essa galera se impulsionando, Tá. e eu acho que esse é o caminho para a gente fazer o novo marketing. Sim, sim. Cara, assim, ó, eu acho que o caminho são grupos. Eu acho que isso e é pensar em grupos, porque é dali que a gente, como você falou, você consegue atingir 6 pessoas, aí você se impulsiona, você mostra o seu trabalho, se engaja, entrega, e dali vira 12, vira 15, vira 50, né? Sabendo do seu trabalho. E como eu vejo o desenvolvimento das pessoas nos grupos. Cara, assim, é uma coisa, às vezes, inexplicável. Porque, assim, é tão surreal. Eu tive uma cliente minha, enfim, que faz parte do Interclub, e ela veio num dos encontros, foi 2 horas de encontro com o empresário da carne, são 1.000 colaboradores. Foi tão impactante, cara. Ela tem cerca de 50 anos, executiva. Ela falou, Rodrigo, cara, eu estou atrasada. Ela saiu de lá, ela falou assim, quem é essa galera daqui? Quem são essas pessoas? Porque eu preciso dar um gás e correr. Então, o grupo, cara, ele vai te fazer ver o que você não vê. Tá? Ele vai te... na verdade, assim, cara, se você for aprofundando mais isso, tá? Nós vamos... e aí é muito louco isso, cara. A gente vai reviver situações em grupos que a gente já passou. E a gente só tem como fazer isso em grupo. E um grupo que se encontra recorrentemente vai repassar situações que ele precisa vencer, como se fosse assim. Então, uma situação que lá te empacou, você vai reviver no grupo e aquilo vai te... Aqui é uma palavrinha que o pessoal fala muito, ressignificar, tá? Esse está um ponto muito, muito dos grupos, mas, por exemplo assim, eu vejo o pessoal dar um salto em 3 meses. Por quê? Ele mudou a visão dele, Sim, ele colocou pessoas novas no ambiente que ele não frequenta, ele entendeu os grupos, ele começa a entender um pouquinho mais de grupo, frequentar lugares que ele não frequentava, ouvir coisas que ele nunca ouviu, receber feedback na real. Cara, mas você nunca pensou assim? Mas, sabe? Então, sim, você vai sair da sua casinha. Nos mesmos grupos que você frequenta, eu frequento a mesma. sim. Você vai ter que sair. Você vai ter que ir para outros ambientes e se permitir. É isso. Se permita. Total. E eu vejo, cara, a qualidade das pessoas desses grupos é uma coisa essencial, né? Eu vejo a qualidade, eu vi o dia que eu fui lá, cara, a qualidade das pessoas é uma coisa que você pode. Hoje você tem, assim, eu acho que é até um cardápio, né? Você tem vários formatos de grupos de network, você tem desde o condomínio até o negócio. Às vezes você tem que pagar, mas, cara, o negócio vai valer a pena, porque a qualidade, as pessoas acham que tem que Vale, se tal. conectar Sim. de graça, mas, cara, tem todo um ambiente ali de qualidade de pessoas. E a Camila, até nem falamos da Camila, né? Cara, não tem assim, não tem porquê, exatamente, é isso que vai fazer a diferença para você. Tá presente com essas pessoas que realmente pensam e ficam tanto postando na internet falando, olha, você é a média das 5 pessoas, mas cara, a pessoa não vai para um grupo que realmente é a média que ela precisa alcançar, né? Eu acho que Exato. essa é a questão. Puta, E ela não vai. total, cara. Então, e ela fica, pô, prefere ir numa social, não ir beber num bar e tal, pô, do que estar num grupo realmente de nível que ela vai gastar menos do que ela gastaria lá no bar, né, na Exatamente. balada. Cara, e ia ter uma coisa assim, realmente mudar o pensamento dela para mudar a vida. E eu acho que o grupo, cara, o que você falou
fenomenal, porque é exatamente ali que você muda a tua vida. Não tem explicação, assim, né? A hora que você vê a presença e você vê aquilo, muda. Exato. E assim, ó, não precisa nem fazer muita força, ô Felipe. O que que acontece? No momento que você está imerso num grupo e aquilo começa a mexer com você e todo o seu campo, né? Começa aí você, cara, assim, eu tenho pessoas cara, assim, em 2 meses ela não tem mais nem tempo para frequentar o meu grupo. Eu não sei o que que acontece, que dá uma Ah, dá ela uma abertura, abre algo deu tão nela que certo, se deu permite. tão certo que ela não tem mais tempo. Exatamente, eu falo assim, olha, e aí o nosso negócio é assim, a pessoa não tem um plano de fidelidade, ela fica até quando ela achar que aquilo é bom para ela, né? Eu tenho pessoas de 2 anos, 1 ano, que fica 3 meses, mas a maioria fica um tempo, um bom tempo e ok, né? Assim, enfim, não é Fala isso. um pouquinho do teu grupo, como é que é o Team Mind, o Team Mind Black. Legal, eu tenho alguns formatos, como você falou. Hoje a pessoa ela vira um assinante e ela participa de grupos. Então, por exemplo, assim, eu tenho o Team Mind. Como o Team Mind era presencial, agora virou virtual, né? E virou stage, porque é virtual. A gente tem que colocar o nome, né, Felipe? Team Mind, 20 Olha só que pessoas na legal. sala, mais ou menos. O que trouxe foi o Paulo Mâncio, da Accor, diretor de construção e design, Latam. E a gente ficou incrivelmente 2 horas e 40 com esse cara, tá? Caramba. Aí você fala assim, Rodrigo, mas qual que é a diferença disso de outra live ou reunião? Não é live, é um encontro que vem no grupo, tá? Ok aqui? Cortou? Vocês estão Cortou. me ouvindo? Deu Oi, uma Nayara. pausa. Sua imagem tá pensando aqui. Tá, parece tá cortando tua voz, mas a tua imagem tá frisada. Aí, foi. Foi. Cara, tua voz sumiu. Tua voz sumiu pra mim. Não tô te ouvindo. Cara, eu vou te tirar, depois eu vou te colocar de novo. Faz outra conexão aí, faz outra solicitação e já te coloco. Alô, alô? Oi, aí. Agora sim. Fala aí. Não, legal, legal. O pessoal manteve aqui. Então assim, Team Mind, vem um executivo, aí o pessoal fala, qual que é a diferença entre um grupo, uma live, Não, a gente faz, é um grupo que tem total acesso àquela pessoa e às pessoas do grupo. Então, não é uma coisa estática. Um grupo não é estático, isso é importante falar. Ele tem que ter diálogo, ele tem que se permitir falar coisas. Então, a pessoa tem acesso àquela pessoa de uma maneira como ele está tendo aqui com o Felipe. Pode perguntar, e é uma sala, né? Então, a gente vê todo mundo, se cumprimenta, fala, tal, e tem método. Todos os meus grupos, né, os produtos têm um método. Esse é o primeiro produto, tem o Roundtable, que é mais para conteúdo, mais uma vez, um conteúdo também experiência vivida, com fundadores, 15 pessoas. Eu tenho um produto que acabou de sair, que é o Team Mind GR, Dinâmica das Relações, por uma exposição livre, e aí é onde a coisa assim, é justamente para a gente adensar e entender um pouco das relações. Então ele tem uma esteira de produtos onde ele Legal. participa
O Black, ele abre durante o ano, mas é um grupo tem grupo no WhatsApp, no Telegram. Então, cara, um grupo que roda bem. E como é que vocês, como é que vocês se adaptaram a essa realidade? Eu falo, putz, agora a gente não tem mais os encontros presenciais, vocês agora fizeram ele 100% online, como é que tá rolando? E como é que as pessoas podem agora se reorganizar em grupos, né? Essa dica que vocês já estão fazendo agora. Cara, a minha maior dúvida era assim, será que o cara vai clicar num botão para ir numa sala? Porque algumas pessoas já sabem, já têm familiaridade, outras não, nunca fizeram. Então, isso eu acho que é interessante. O que eu fiz? Eu agitei um grupo do Whats, coloquei coisas, eu estimulei as pessoas ali, trouxe pessoas novas para quase criar um evento no WhatsApp, eu fiz. Porque o WhatsApp é rápido, né? Você vê uma mensagem, Sim. responde, é prático. E dali eu fiz uma passagem para o Zoom, como a gente está... Enfim, tem muita gente usando. Uhum. Eu vou te falar que assim, cara, na primeira reunião a gente foi meio no escuro, né? Vamos ver como que vai acontecer. Mas da segunda para frente, aquela sensação do presencial, nossa, eu tive 2 horas aqui com esse grupo, foi sensacional. Cara, eu acho que esse é o nosso objetivo, né? E felizmente a gente tá dando conta que as pessoas estão estimuladas a frequentar. Eu acho que esse é o ponto Sim. que mostra que a coisa está andando. A gente está tendo adesões novas. Sim. A gente não parou, interessante. Por mais que tenha Teve adesão agora, no meio, agora daqui para cá teve gente entrando também. Que legal, Felipe. É uma coisa que eu fiquei surpreso também. Assim, pessoas procurando isso, pessoas que frequentaram grupos, mas cansaram de um estilo um pouco assim, aquela coisa que tem que bater meta no grupo, tem que toda... Não, cara, precisa ser um pouco mais impessoal, precisa ser mais leve, para as pessoas realmente se conectarem, né? Eu acho que é um pouco... Eu até é engraçado, até você tá falando aqui, a gente tá falando de grupo aqui, eu tenho um amigo, ele tá presente aqui, o Bruno Foschini aqui, ele até me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp e falou, ó, esse grupo aqui eu criei para aprimoramento pessoal, o cara já tá divulgando um grupo novo aqui pra gente, depois eu Tá vou vendo, compartilhar cara? aqui. Negócio... Se você quiser, ô Bruno, se você quiser botar o link aí, a gente divulga na live. Legal, legal. Não, e super isso para a questão de desenvolvimento, os laboratórios são os que há de mais moderno, os laboratórios de relações, né? É os que dão mais... Sim. Assim, a efetividade é muito bom porque é uma experiência vivida, né? Então, cara, assim, eu virei fã E disso. você foge muito, acho que o grupo foge muito também daquela coisa aula, né? É diferente você ter aula, Isso, não é que é aula. uma coisa que você tem que ser muito polido para não falar certas coisas. Você tem que dar aquela, né? A gente está acostumado com ter formação de aula e eu acho que você substituir um pouco dessa formação de curso, cara, por esses grupos, você tem que estar presente nesses grupos, né? Porque aí é a hora, cara, do cara te se abrir, se permitir, como você falou, do cara te chamar de canto e falar, cara, não tá certo o que você está fazendo, vai para cima desse outro jeito aqui, ó. E aí você vai ter a real de pessoas que, né, que realmente são valiosas e contatos diretos e gente se apresentando, cenários profissionais completamente diferentes e poder ter contatos reais mais do que aquele ensino acadêmico. Talvez você aprenda mais ali do que numa aula, numa sala de aula, né? Cara, assim, ó, você tem uma... Porque assim, cara, a partir do momento que você tá num grupo, tá? E a pessoa tá falando, e o que ela tá falando, ela viveu, ela imprime um sentimento, né? Então, tem algo rolando verdadeiro ali. Daquilo ali, cara, rola uma identificação, que é o quê? Nossa, mas já me aconteceu. Ou eu gostaria de fazer isso, nunca fiz. Então a pessoa vai rompendo coisas aqui através de uma Sim. fala do outro. Mas é uma fala que, igual você falou,
não é uma aula. Se é uma aula, não tem esse caráter, né? Tem um caráter Sim, mais só de conteúdo de um lado, do outro, o nego só tá... E eu acho que, por exemplo, assim, eu vejo a minha filha tem 6 anos, vai na escolinha. Cara, assim, o que conta mais é ela aprender de relações, de como ela se relaciona com os amigos. E é o que a gente, de repente, precisaria também. Não é porque, né, porque a gente cresceu que a gente precisa abandonar isso, né? A sim. gente precisa estar com as pessoas e aprendendo com elas, né? Assim, tipo, Sim. cada encontro, a cada dia que você estar com aquele grupo, você está se permitindo a ver diferente, a ver o ponto do outro. Oh, mas ele vê diferente de mim, né? E aí poder falar para ele que você vê diferente. Aí que tá. Sim. Então são coisas de grupo que, assim... E sempre o coordenador e o facilitador tem um papel fundamental em como esse grupo vai se desenvolver, né? Aí é da liderança de cada um, né? Uma particularidade aí de cada um. Uma coisa mais flutuante, uma coisa mais rígida. O grupo vai ser mais rígido. Né? Enfim, são coisas de qualquer maneira, são grupos. Eles podem atuar diferentes. E isso acho que tem o poder de romper até com aquela nossa forma. Como é que eu fiquei pensando agora, como é que uma pessoa chega na faculdade e ainda tem vergonha de se relacionar, né? Por que as crianças não começam a fazer negócios ou Tem. grupos até desde a infância? Eu acho, e aí o cara chega, vira um autônomo, ele ainda tem vergonha de se relacionar, não sabe. E eu acho que também, cara, o grupo, ele é o grande, assim, hoje eu ensino os caras a mudar a apresentação deles. Cara, a pessoa, ela sente uma insegurança, ela se apresenta de uma forma muito padrão, muito que não cria vínculo, que, né? Então, o Hum, que acontece? Ó, eu teve uma terapeuta que eu mudei a apresentação dela. Ela, enfim, confundia. A terapia dela é totalmente diferente. Só que ela tentava meio que se encaixar, se identificar com. Falei, cara, se a tua terapia é diferente, nós vamos fazer um negócio totalmente diferente com você. Mudei, falei, ó, você vai falar essas autoridades, desde as autoridades, você autoridade, são essas daqui. Você vai chegar, vai falar isso. E aí, olha só, ela foi, além de terapeuta, 10 anos exploradora de cavernas. nossa, Ela explorava a caverna. Ou seja, sensacional. era uma autoridade que a gente puxou para a apresentação dela. E ela ficou presa de um dia para o outro, com 10 pessoas. Oi, perdi você aí. Tá me ouvindo? Pessoal, será que Então foi eu vamos que lá. caí aqui? Oi. Então, olha, assim, acho que como você mudar a apresentação, sua voz sumiu. Oi, Caramba, o que tá fala aí. vindo hoje, né? Vó. Hoje o Então, eu negócio acho, cara, a combinação dessas duas coisas, quando a gente muda esse padrão e usar bem os grupos que a gente tem, cara, é uma coisa pro profissional, assim, eu vejo um nossa, potencial absurdo. Então, o que eu fiz? A gente mudou a apresentação dela e teve um dia que ela ficou presa na caverna de um dia pro outro, nossa. entendeu? Ela ficou presa, passou fome e medo e com um grupo de 10 pessoas perdidas, não sabiam a saída, acabou tudo e tal. E aí ela fala assim, a gente refez o roteiro dela do dia que ela ficou perdida. A gente escreveu uma historinha exatamente desse dia. E fala que foi nesse dia que eu aprendi a pior parte da mente. E aí eu aprendi que com conhecimento, quando você. A pessoa em 15 minutos estava. Eles estavam a 15 minutos da saída. Aí ela fala assim no final do roteiro: eu aprendi nesse dia a pior parte da mente. E eu aprendi que com conhecimento, cara, você está muito perto da saída. E hoje eu tiro as pessoas da caverna emocional delas. Virou o slogan dela. Nossa, cara. Você entendeu a apresentação dela? Em 2 minutos. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Cláudia Cardoso, sou auditora de Dianética.
Mas o que muita gente não sabe sobre mim é que eu sou exploradora de cavernas. E que, cara, assim, a pior parte, o momento que foi mais difícil para mim foi o dia que eu passei e eu fiquei presa com 10 pessoas. Naquele dia eu descobri as piores partes da mente, a gente passou fome, tinha gente desesperada, e a gente estava 15 minutos da saída. E eu descobri que quando você tem conhecimento, cara, você está muito perto da saída. E hoje eu retiro as pessoas da caverna emocional delas. Essa é a apresentação dela. Sabe uma coisa que você falou, cara, que é interessante? Aí, Não. só pra finalizar, aí que aconteceu? Eu peguei com ela e eu falei assim, pronto, você vai num grupo de network, porque ela sempre tem reunião lá, e você vai fazer essa apresentação pra gente ver como é que vai ser. Porque a pessoa às vezes não tá pronta para fazer uma palestra, para ir pra internet, para falar um roteiro desse, porque é difícil para ela mudar essa forma. Total. Cara, não é qualquer um que chega e fala, então, bota uma banca, fala assim, cara, hoje eu retiro as pessoas da caverna emocional delas. Ela está acostumada a ficar naquele padrão, a não quebrar tanto, a chamar tanto a atenção, na verdade. Então ela vai quebrando uma barreira de se apresentar de uma forma impactante, né? E aí ela falou, eu falei para ela foi pro grupo, aí ela falou assim, foi muito legal, Felipe. Meu, o pessoal já veio falar comigo. Aí eu falei para ela assim, e você falou no final o teu slogan que você tira as pessoas da caverna emocional delas? Ela falou assim, não. Eu falei, por quê? Ah, eu fiquei com vergonha. Eu falei, na próxima, se já foi bom, você vai na próxima falar. Você percebe? Ela foi melhorando a apresentação dela, mas ela ainda tinha vergonha de falar o slogan dela. Então ela foi rompendo essa barreira nos grupos. Em grupos menores. Depois você pode ir para uma coisa, cara, dar uma palestra, fazer um filme disso, entendeu? Mas o grupo é exatamente essa primeira barreira que ela pode quebrar. Para você ver, né? Ela usou, entre aspas, um grupo, né? E aí você instruiu, que foi sensacional isso. Porque assim, ó, você pegou a história dela, né? Algo que ela já faz, que é caverna, exploradores de caverna, que ela não entendeu que esse era o ponto. Sim. Que é muito interessante. Então, olha só, você resgata uma coisa dela e fala, olha, isso aqui você não fala, mas como assim, né? Então, olha que trabalho bacana aí. E aí você comentou também sobre, você falou da caverna, perdi até aqui, cara, o que eu ia comentar. Falei da caverna e esqueci o que eu ia comentar. Mas, cara, de fato, lembrei, ela pegou um grupo onde ela frequenta e ela testou aquilo num grupo. Sim. Ela vai ter que testar e se arriscar cada vez um pouquinho mais. Agora eu tô pronto. Sim. Mas ela precisou do grupo. Exato. Senão não faz. Ela precisa de uma pequena sociedade, algo que ela pode entrar, se expor, falar quem é ela, as pessoas autorizarem ela a ser quem ela deseja ser, ou, né, essa pessoa. Sim. E essa palavra, Felipe, é uma palavra muito interessante, também da clínica, autorizar-se. A gente precisa de pessoas nos autorizando. Então, até para tomar vinho de manhã, você precisa de alguém te falando assim, cara, você nunca tomou vinho de manhã? Sei lá, vou chutar aqui, um vinho branco? Cara, mas eu tomo vinho branco de manhã. Você pode, assim, então cara, eu já tive situações interessantes nessa área, porque as pessoas, como a gente não foi estimulado a fazer coisas, né? Acho que a maioria de nós, assim, enfim. Então, precisa de alguém, às vezes, falando assim, cara, legal isso. Ah, você quer surfar? Puta, vambora. Pô, tem aquele cara lá que surfa também, eu vou chamar ele vai dar um toque pra gente. Sim. Você precisa de gente. Senão, às vezes, sozinho, é difícil a gente se autorizar, né, para fazer algo que a gente nunca fez, né? Para nos testar, né? Para nos avaliar de alguma maneira, né? Super interessante, Felipe. Sim. Que você falou. Sim. Você falou de surf, o meu irmão, meu irmão, eu e ele, a gente surfou, eu desde os 14, né? Ele é um pouco mais novo, ele tinha 11. E ele até hoje é apaixonado por surf. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, o que você está fazendo? Você tem que desenhar uma imagem de coach surfista.
Porque ele tava fazendo uma coisa que ele não gosta. Que assim, tinha que ficar aqui dentro, mexendo no computador. Então a gente começou a desenhar uma imagem de coach surfista para ele. E, cara, é muito fácil, porque você surfa desde os 11 anos. Você Nossa! sabe remar, você sabe. Comecei a falar, cara, as pessoas. Aí eu abri o Twitter para ele, falei assim: aprender a surfar. Um monte de hashtag assim, pô, como eu queria aprender a surfar, como eu queria aprender a surfar. Como... Falei, cara, Ó, você eu vai sou um montar a deles, tua ó, eu sou um imagem. deles. Cara, as pessoas admiram o surf, as pessoas vão te admirar. Você vai pegar uma foto desde que você era criança, assim, segurando aquela prancha, e vai montar, remontar essa imagem de autoridade de surf, vai reestruturar ela, vai usar os grupos para ir lá se validar, né? Para validar a tua identidade, para a pessoa falar, pô, tá legal. Às vezes a pessoa muda a apresentação, não tá legal, não tem o resultado, mas ela avança e vai reconstruindo a imagem dela. E, cara, quando você vê, você construi uma autoridade em um negócio, Sensacional, Felipe. O que você entendeu? falou, assim, e, cara, tô aprendendo muito aqui, porque a gente só aprende também quando a gente se expõe, fala, e às vezes a gente nem sabe que sabe, né? Vai precisar Uhum. falar. Você me Sim, deu vários insights aqui, super interessante, porque realmente é isso, né? Assim, aquilo que você de repente faz de melhor pode ser a sua marca pessoal, né? Aquilo que você sim. já faz, que Tá. você tem, ah, não, eu sempre desenhei. Pô, então, cara, aproveita isso, né? E aí faz Sim, algo com isso. Então é exato, né? muito interessante isso, né? É uma maneira de É, começar, né? De começar. sim. Eles quando porque justamente você entende que você é autoridade em várias coisas. E você pode usar isso para somar, você pode, eu falo que tem 17 possibilidades de você usar sua autoridade, que é somar, combinar. Cara, tá dando 30 segundos aqui, vai cortar nossa live. Cara, manda um abraço aí pro pessoal Pode deixar. e, e agradece. Gente, obrigado por estar aqui, tá bom? E aí a gente se vê numa próxima, Felipe. Obrigado pelo convite aí. Foi muito Valeu. bacana, aprendi muito. Sensacional, 5 cara. segundos. Valeu.